Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar uma parte do bloco 7, que é direcionada à revisão de conteúdos mais recorrentes no Enem, certo? A gente vai iniciar aqui com o conteúdo do primeiro ano, são as progressões aritmética e geométrica. Esse vídeo eu vou falar de a progressão aritmética, tá certo? Então vamos aqui ao quadro. Bom, o que é uma progressão aritmética, o que é uma progressão geométrica, né? Essas progressões, elas são sequências de números, tá certo? Então vamos pegar aqui uma sequência de números naturais. Digamos que eu tenha 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 e etc. Digamos que eu tenho uma outra sequência de números aqui, que é o número 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e etc. Então, se você tiver um pouquinho de atenção, você vai perceber uma certa regularidade na primeira sequência e na segunda sequência, certo? Então, se você olhar atentamente, você vai perceber que aqui na primeira sequência, esses números, eles aumentam, né? Sempre é um valor constante, ó. Então, de 1 passou para 5, então aumentou 4. De 5 passou para 9, aumentou 4, né? De 9 passou para 13, aumentou 4. De 13 passou para 17. Então, houve um aumento de 4 aí, né? 4 unidades. E assim sucessivamente. Então, observe que nessa primeira sequência, essa sequência ela aumenta, né? A sequência de números aumenta sempre adicionando um valor constante, certo? Esse valor constante eu posso até observar como sendo a diferença entre dois termos consecutivos, né? Então, se você pegar a diferença entre 5 e 1, vai dar exatamente esse valor constante que está sendo adicionado. A diferença entre o 9 e o 5 é exatamente esse valor constante que está sendo adicionado. A diferença entre o 13 e o 9 dá esse valor adicionado. Então, o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência de números em que a diferença, né, entre dois termos consecutivos é sempre um valor constante, é sempre o mesmo valor. Então, quando isso acontece, você pega dois termos consecutivos e faz a diferença desses termos, obtendo sempre o mesmo valor. Então, nós temos aí um caso de uma progressão aritmética, chamada a famosa PA. E essa diferença entre dois termos consecutivos é o que nós chamamos de razão, certo? Então, aí nós temos uma progressão aritmética de razão 4, certo? Então, o que é uma progressão aritmética? Uma sequência de números em que a diferença entre dois termos consecutivos dá um valor constante, né? Vai dar sempre o mesmo resultado. Esse valor constante é chamado de razão, que a gente representa por ela. Agora, se você observar aqui na sequência 2, certo? Como é que essa sequência está aumentando? Está sendo adicionado algum número? Então, aqui, se a gente adicionar mais 2, vai dar o 4. Mas aqui eu vou estar adicionando mais 4, né, para dar o 8. Então aqui eu vou ter que adicionar o mais 8 para dar 16. Então observe que essa sequência ela não obedece à mesma lógica da sequência anterior. Não é verdade? Aqui a gente não está adicionando o mesmo valor, né? Então ela não está aumentando a um valor constante em relação à adição. Mas se você tiver um pouquinho de atenção, poderia perceber que é o seguinte, ó, esse 4 pode ser obtido pegando o termo anterior e multiplicando por 2. Esse 8 pode ser obtido pegando o termo anterior e multiplicando por 2. Esse 16 pode ser obtido pegando o termo anterior e multiplicando por 2. E assim sucessivamente. Então, essa sequência, ela está, né, o que está acontecendo com essa sequência? Ela está aumentando, né, cada termo
sendo dobrado em relação ao termo anterior, né? O termo seguinte é o dobro do termo anterior, não é verdade? Aí eu poderia pensar também o seguinte, ó, quando você pega o quociente, né, entre dois termos consecutivos, quando você divide o 4 pelo 2, você vai obter 2. Quando você pega o 8 dividido pelo 4, você vai obter 2. Quando você pega o 16 e divide pelo 8, então quando você faz o quociente entre dois termos consecutivos, você vai obter sempre o mesmo resultado, você vai obter um valor constante. Então, quando isso acontece, quando você tem a diferença obtendo o mesmo resultado, essa diferença, no caso da diferença, a gente chama de uma progressão aritmética. E essa diferença é a razão da progressão. Nesse caso aqui, quando a gente tem um quociente, né, a divisão entre dois termos consecutivos, obtendo o mesmo resultado, um valor constante, então aqui nós temos o caso de uma progressão geométrica. Tá? Então na progressão geométrica você tem dois termos, certo? Consecutivos, e ao fazer a divisão desses termos consecutivos, obtém sempre o mesmo resultado. Esse resultado, que é o valor constante, é chamado de razão, né, da progressão, que é representado pelo que exatamente quer dizer quociente, divisão. Certo? Então, dessa maneira que a gente consegue diferenciar uma progressão aritmética de uma geométrica. Na aritmética é quando você analisa a diferença de dois termos consecutivos. Se obtém sempre o mesmo resultado, então você tem uma progressão aritmética e esse resultado obtido é a sua razão. Na geométrica, você faz a divisão entre dois termos consecutivos. Se obtém o mesmo resultado, ela é uma progressão geométrica. E esse resultado, né, é chamado de razão, representado pela letra Q de quociente. Beleza. Vamos estudar nesse momento só a aritmética. Depois, no próximo vídeo, a gente vai detalhar um pouquinho mais a geométrica. Então, aproveitando aqui essa progressão, certo? Nós podemos analisar o seguinte. Nós temos aqui uma progressão aritmética de razão 4, né? Esses números aqui da sequência, a gente pode ordená-los, né? Identificar, dar uma ordem para eles. Os livros geralmente representam por A e um índice, né? Então aqui a gente chama o A índice 1, é o primeiro termo, né? O primeiro termo dessa sequência. O A1, né? A índice 1. Aí o A2 é o segundo termo, representa o segundo termo dessa sequência. O A3 é o terceiro termo da sequência e assim sucessivamente. A4, A5, A6, A7, A8. Tá? Então a gente pode identificar esses números, né, por sua posição. Tá, ok? Então nós temos aqui uma progressão aritmética de razão 4, de primeiro termo igual a 1, certo? E se a gente colocar aqui as reticências, isso quer dizer que é uma progressão aritmética infinita. Certo? A progressão aritmética ela pode ser infinita, como está representada dessa forma aqui, quer dizer que continua, né? A gente vai ter um nono termo infinitamente. Ou ela pode ser também infinita, se eu pegar e limitar aqui a minha, se eu limitar aqui a minha sequência. Então, se eu tenho aqui a mesma sequência, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, né? E limito essa sequência, ela passa a ser chamada de uma PA finita. Muito bem. Aí o que acontece? Eu posso fazer alguns estudos e descobrir algumas propriedades em relação a essa progressão aritmética. Tá? Então vamos encontrar algumas propriedades em relação a essa progressão aritmética finita. Vou apagar um pouquinho isso aqui. Pronto, vamos trabalhar ela aqui sendo finita, tá? Então essa progressão aritmética tem razão
4, né, que nós já vimos, que é a diferença entre dois termos consecutivos. O primeiro termo é 1. O número de termos é 8, né? Representado por N, nós temos aqui 8 números, tá? Aqui o oitavo é o 29. E a gente pode fazer algumas observações em relação a essa sequência que a gente chama de propriedades, tá certo? Então vamos observar algumas propriedades interessantes aqui, ó. Primeira propriedade, se você soma os extremos, que são os extremos ó, da progressão aritmética? É o primeiro e o último termo. Quanto é que dá essa soma aqui? Dá 30, né? Agora vamos pegar a soma desses dois aqui, ó. O 9 com o 21. O que acontece? 9 mais 21 dá 30 também. Não é interessante? Se eu pegar aqui o 5 com o 25, quanto é que dá essa soma? Dá 30 também. Então essa primeira propriedade diz o quê? Que a soma de dois números equidistantes, né, equidistante dos extremos, dá o mesmo resultado da soma dos extremos. Como assim? Ó, o que quer dizer equidistante? O 21, ele está à mesma distância do 29, assim, o 21 e o 9 e o 21 estão à mesma distância, ó, do 29 e do 1, né? Certo? Então, o 9 e o 21 são equidistantes do 1 e do 29, estão à mesma distância. Então, quando isso acontece, a soma desses dois dá exatamente a soma dos extremos. Tá? Então, eu poderia dizer aí, por exemplo, que o A1 mais o A8, que é o primeiro mais o oitavo, é a soma do terceiro, sétimo, sexto, mais o sexto. Certo? Então, a soma de dois termos que são equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, que ela é muito utilizada, é a seguinte, ó. Observe que, vamos olhar para esse número 5 aqui. Tá? Se eu analisar esse 5 em relação ao número 1 e 9, a gente observa que o 5 é a média aritmética do 1 e 9. Como assim, Valdir? Esse 5 aí eu posso representar como sendo 9 mais 1 dividido por 2. 9 mais 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Certo? Então, em uma progressão aritmética, esse termo, se você tem três termos consecutivos, o cara do meio é a média aritmética desses dois caras aqui. Tá? O segundo é a média aritmética do primeiro e do terceiro. Então, por exemplo, esse 13 aqui vai ser a média desses dois caras aqui. Você somar o 9 com o 17 dá 26, dividido por 2 dá 13. Esse 25 aqui é a média desses dois caras aqui. Se você somar 21 com 29 dá 50, dividido por 2 dá 25. Tá certo? Então, vamos representar aqui o 13. O 13 é o A4, né? Quarto termo vai ser o quinto termo mais o terceiro dividido por 2. Certo? Então, em uma progressão aritmética, você tem três termos consecutivos, o cara do meio é a média aritmética, né, dos dois que estão nos extremos. Tá certo? Essas são as propriedades mais importantes. Mas aí, Valdir, eu tenho 8 termos, e se eu quiser descobrir o centésimo termo, será que eu tenho que escrever toda esta sequência? Vocês devem ter estudado e percebido que não. Existe uma fórmula chamada termo geral da progressão aritmética que possibilita identificar qualquer termo dessa sequência sem que você tenha que escrever todos os elementos da sequência. Certo? Então, por exemplo, nós queremos descobrir quem é o centésimo termo dessa sequência. Esse é o nosso problema.
Então nós vamos encontrar uma regra, certo? Que a gente chama de fórmula do termo geral, para diretamente nos dar esse centésimo termo, tá certo? Então vamos perceber o seguinte, ó. O segundo menos o primeiro, a diferença entre o segundo menos o primeiro dá 4, né? Então eu posso escrever o seguinte, ó. O A2 menos o A1, né, dá 4, porque esse 4 é chamado de razão, que é representado pela letra R. Verdade? Então quando você pega o A2 menos o A1, essa diferença da razão, 4. Eu posso representar por meio desses valores numéricos, genéricos aqui. Se eu pegar o terceiro menos o segundo, vai dar 4, né? Vai dar R também, que é a razão. Se eu pegar dois termos consecutivos, o quarto, né, menos o terceiro, como é progressão aritmética, também vai dar 4, continua dando R. Tá bom? Então, usando esse raciocínio aí, eu chego a uma fórmula para calcular qualquer termo da progressão aritmética. Dessa primeira igualdade, eu posso dizer que o A2 é A1 mais R. É verdade? Esse A1 passa para o outro lado. Então, como é que eu calculo o segundo termo de uma progressão aritmética? É só somar o primeiro termo mais a razão. É isso que quer dizer essa igualdade. Dessa equação, eu posso dizer que o A3 é o A2 mais R, né? Beleza? Então, como é que eu encontro o terceiro termo de uma progressão aritmética? Eu pego o segundo e soma com a razão. Mas, eu poderia também escrever o A3 da seguinte maneira. Esse A2, eu já sei como é que eu encontro ele com essa igualdade de cima. Então, eu já posso dizer que o A2 é o A1 mais R, né? Eu posso fazer aqui essa substituição, continuar aqui a minha expressão, né? Então, A2 é 1 mais R. Então, A3 eu posso dizer que é o primeiro termo, R mais R dá 2R. Então, dessa maneira, eu estou escrevendo cada termo em função do primeiro e da razão. Porque o primeiro termo eu já conheço. O primeiro termo é 1 e a razão é 4. Então, isso dá a entender o quê? Que eu posso descobrir cada termo da progressão aritmética conhecendo apenas o primeiro termo dessa progressão e a sua razão. Então, o segundo vai ser o primeiro mais a razão, o terceiro vai ser o primeiro mais 2 vezes a razão. Como é que seria o quarto? Será que a gente consegue identificar alguma lógica, alguma regularidade aí? A gente sabe que o quarto menos o terceiro, né? Quarto menos o terceiro vai dar 4, que é a razão R. Então, fazendo aqui as contas, nós vamos ter que o A4 vai ser o A3 mais R, né? Beleza? Só que esse A3 a gente tem um valor, né, já definido anteriormente. Então, substitui aqui o A3 por A1. A1 mais 2R mais R. Conclusão, quem vai ser o nosso A4? Vai ser o primeiro termo. 2R mais R dá 3R. Então, veja aí a lógica, ó. O primeiro termo, o segundo termo é o primeiro mais R. Como se fosse um R aqui, né? O terceiro termo é o primeiro mais 2R. O quarto termo é o primeiro mais 3R. Quem seria o quinto termo? Se você fizer o cálculo, você vai perceber que é o primeiro mais 4R. Certo? Seguindo essa lógica, quem seria o último termo que a gente chama de AM? Seria o primeiro, né? Lembrando que esse número desculpa, o coeficiente do R, o número que acompanha o R, é 1 a menos do que o índice, né? Ó, quando aqui é segundo termo, aqui é 1.
Se for o A3, é o A1 mais 2R. Né? Então, esse número é sempre um a menos do que o índice. Se for o quarto, é o A1 mais 3R. É um a menos do que esse cara. Então, a fórmula para calcular qualquer termo de uma progressão aritmética é o primeiro, mais o número de termos menos 1, né, vezes a razão é. Certo? Ok. Aí dessa maneira, essa fórmula é chamada fórmula do termo geral, né, de uma progressão aritmética. Certo? Aí, aplicando esta fórmula, eu posso calcular qualquer termo de uma progressão aritmética. Então, calculando a 100, você vai ter que pegar o quê? O primeiro termo, somar com n menos 1, né, o 100 menos 1, vezes o R. Só que o R aqui a gente já sabe que é 4, né? Então, o centésimo termo é 1 mais 99 vezes 4. Lembre das regras das expressões numéricas, né? Primeiro a multiplicação. Então, é 1 mais, vamos multiplicar 99 vezes 4. 4 vezes 9 dá 36, vai 3, né? 4 vezes 9, 36, com 3, 39. Vai dar 396, com mais 1, 397. Então, esse é o centésimo termo, né? Muito mais fácil do que você escrever 100 números, né? Fazer essa sequência com 100 números para identificar quem é o centésimo. Beleza? O que eu fiz anteriormente foi só, né, o raciocínio para chegar a esta fórmula. Vocês têm que aprender essa fórmula aqui. Tá? O termo geral, qualquer termo de uma progressão aritmética, é você pegar o primeiro e somar com o número de termos menos 1 vezes a razão. Beleza? E agora, para finalizar aqui a teoria da progressão aritmética, a gente poderia perguntar: Valdir, e se eu quiser somar esses 8 termos aqui? Qual a soma dos 8 termos dessa progressão aritmética? É possível fazer essa soma? Você poderia somar individualmente, termo a termo, né? 1 mais 5, 6, com 9, 15 e assim sucessivamente. Mas dessa maneira daria muito trabalho. Mas observe o seguinte, ó, você pode perceber o seguinte: aquela propriedade que mostra que a soma dos extremos, quanto é que dá essa soma? 1 mais 29. Dá 30, né? Essa soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes, ó. Né? Os termos que estão à mesma distância dos extremos. Então, quanto é que dá essa soma? Dá 30 também. Quanto é que dá essa soma? Dá 30 também. Quanto é que dá essa soma? Dá 30 também. Então, você tem aqui, ó, você pegar, somar aqui 2 a 2, você tem 8 números, você então está formando 4 somas, ó. 4 somas cujo resultado dá 30. Então, aqui vai dar 30, 30, 30, 30. Então, essa soma, eu posso dizer que é o primeiro mais o último, vezes 4, porque eu estou formando 4 somas cujo resultado dá 30. Vou fazer assim. Essa soma, pegando 2 a 2 aqui nos extremos, essa soma dá 30, essa soma dá 30, essa soma dá 30, essa soma dá 30. Então, vai dar uma soma de 30 vezes 4, que dá 120. Isso é a mesma coisa de dizer que você poderia pegar o primeiro, somar com o último, certo? Vezes o número de termos, são 8 termos. Só que como você está pegando pares, com esses 8 números você está formando pares, então você vai formar quantos pares aqui? Formar 4 pares. Então tem que pegar o total de termos e dividir por 2. Então isso dá o mesmo resultado, dá 30 vezes 4, que dá 120. Como eu escrevi dessa maneira, é a fórmula da soma dos termos de qualquer progressão aritmética. É o primeiro
mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. Eu posso pegar e estender esse 2 aqui para toda a expressão. Certo? Então, se você quer somar, né, todos os termos de progressão aritmética, basta você olhar para o primeiro, identificar o último, somar os dois, multiplicar, né, pela metade do número de termos. Certo? Por quê? Porque você vai formar pares, né? Então, você vai ter n sobre 2 pares formadas aqui pela sequência. Bom, essas são as fórmulas mais importantes aí da progressão aritmética, pessoal. Espero que tenha ajudado. E aí, dá uma olhadinha aí nos exercícios que serão bem fáceis de compreender, beleza?